Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam no seu coração. Meu nome é Marcos Pelegrino e você está no canal Aprendendo da Bíblia. Pois é, hoje é domingo, dia de festividades para muitas pessoas. Como é sabido, 1/3 da população mundial é composta de cristãos e a maior parte destes comemoram a Páscoa. Mas a Páscoa é uma festa cristã? É o que veremos hoje neste vídeo, com diversas referências bíblicas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder novos vídeos. O que é a Páscoa? Em João 2,13 está escrito o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Também em João 6,4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Em João 11,55, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então, a Páscoa era chamada, pelo menos aqui no livro de João, a gente vê de a festa dos judeus. Não tangia a gentios, não tangia a pagãos, pessoas de outras nacionalidades e crenças. Por quê? Depois nós entenderemos isso aí. Bem, e quando era então comemorada? No mês de Nissan. O mês de Nissan também é chamado de mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário religioso de Israel. Em Israel, há 2 calendários. O calendário litúrgico ou religioso, que ordena suas festividades e eventos religiosos, e o calendário civil, diferentemente aqui do Ocidente, onde nós temos o calendário gregoriano. Pois é. Então está escrito em Números 9:2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Mas que tempo determinado é esse? Levítico 23:5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então aqui está a resposta. A Páscoa era celebrada no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde. Muito bem, que é o mês chamado de Abib ou Nissan. Show de bola! Aí em Números 33:3 está escrito: partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Muito bem, então vemos aqui mais uma vez a prova de que a Páscoa era celebrada no primeiro mês, no dia 14. O que acontece? Havia também a questão da celebração da Páscoa, num caso excepcional, para as pessoas que estivessem imundas, impuras, de acordo com a lei, ou não pudessem comparecer a Jerusalém por um motivo de viagem. Então, a Páscoa era feita, celebrada no segundo mês, que é o mês de Iyar. O segundo mês também no dia 14. E isso a gente pode ver em Números 9, do 6 ao 12, e também em 2 Crônicas, capítulo 30, do verso 1 ao 5. Show de bola. Então, a gente vê que há essa excepcionalidade, como já dito. Pela lei, normalmente, a Páscoa era celebrada no primeiro mês de Nissan ou Abib, no dia 14. Mas, caso a pessoa não pudesse comparecer por motivo de viagem ou estivesse impura por relacionar-se com o morto ou com alguma comida ou por quaisquer outras causas que a lei prescrevia, esta pessoa poderia, então, celebrar a Páscoa depois de purificada no segundo mês, que é o mês de Iyar, no dia 14. E onde ela era celebrada? Lucas 2,41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Falando aqui dos pais do Senhor Jesus, José e Maria, que todos os anos, como era costume dos judeus, irem a Jerusalém para comemorarem a Páscoa. Também, em 2 Crônicas 35 está escrito: e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém.
porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Pois bem, aqui então, em 2 Crônicas 35, está falando que era em Jerusalém que era celebrada a Páscoa, só que esta passagem aqui de 2 Crônicas 35 é o caso excepcional. O caso onde as pessoas não haviam celebrado no primeiro mês. A expressão de Berseba até Dan é a mesma coisa de dizer do Iapoque ao Chuí, quer dizer, do norte ao sul, todo o território. Pois bem, e por quê? Qual é a causa, a razão, motivo ou circunstância que levou Israel a celebrar a Páscoa? Êxodo 12, especificamente o capítulo 12 de Êxodo, é o capítulo que trata da instituição da Páscoa. 12:7. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Também, aqui em Êxodo 12, do 12 ao 14, falando, Deus, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. No fim, ele ainda diz o seguinte, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, no verso 14. Então vemos que era um estatuto perpétuo para gerações de Israel. Isso é bom a gente estar guardando. Êxodo 12:27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E também Deuteronômio, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, a palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem, passar. É quando Deus passa sobre os filhos de Israel, encontrando o sangue do cordeiro que foi passado na verga das portas, nos umbrais, e não mata as crianças e também os primogênitos dos animais, em cujas casas o sangue estava ali assinalado. Então, é justamente esta causa. A passagem de Deus que fez com que o povo celebrasse esta festa, porque Deus livrou o seu povo da morte, guardando os primogênitos por causa do sangue do cordeiro e também livrando o povo de Israel da escravidão do Egito, porque fez que eles passassem pelo meio do Mar Vermelho. Ok, e como era celebrada? É importante nós lembrarmos que eram 3 os elementos pascuais: o cordeiro, a erva amarga e os pães ázimos, cada um com a sua representação e cada um tinha um porquê de representar e estar presente na Páscoa. O que acontece? Está escrito em Êxodo 12:8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Também em Êxodo 12:46. Nunca se comerá, numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Lembrem bem disso. Nem dela quebrareis osso. Pois é. Também em 2 Crônicas 35:1 fala do cordeiro que é imolado no 14º dia. Também em Crônicas 35:11 fala do o cordeiro imaculado e os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Muito bem, as reses, melhor dizendo, né? Aqui a gente vê até que há diferença entre levita e sacerdote. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo tratando da diferença entre sacerdote e levita, certo? E aqui a gente vê que os levitas participavam ativamente, mais uma vez, lembrem disso. E em Êxodo 12:21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pois bem, e então nós vemos aqui uma parte importantíssima. Quem comia a Páscoa? Com relação aos judeus, em 2 Reis 23:21, o rei Josias deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito na lei da aliança, no livro da aliança. Pois é bom a gente lembrar que Josias, o rei, ele pertence à monarquia dividida,
a monarquia posterior a Salomão. Sim. Então, ele sucede a lei, só que ele precede os profetas. Logo, quando aqui, segundo Reis está falando o livro da aliança, está tratando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros que trazem a lei. Muito bem. Números 9:4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Filhos de Israel é uma expressão recorrente no Antigo Testamento, principalmente no que tange ao Pentateuco, a lei. Antes de serem chamados judeus, como está escrito lá em João, a festa dos judeus, sempre eles eram chamados de filhos de Israel, só posteriormente que foram ser chamados de judeus. Quanto aos judeus, esta é a parte que eles tangem a Páscoa. Mas e os estrangeiros? Eles poderiam também celebrar a Páscoa? Vejamos o que está escrito em Êxodo 12:43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Nossa, mas então eles não podiam comer? Alto lá. Há uma prescrição para que os estrangeiros possam participar. Está escrito em Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Inteiro, quisesse celebrar a Páscoa, ele teria que circuncidar-se, ou ser circuncidado. Números 9:14. E, quando o estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e, segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. Então, Números 9:14 diz o seguinte: o estrangeiro não vai celebrar a Páscoa de qualquer maneira, nem vocês, filhos de Israel. É segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, segundo a lei e segundo a sua liturgia, está dizendo Números 9:14. Muito bem, então nós podemos ver o seguinte: o que é a Páscoa? A festa dos judeus. Ela era celebrada no mês de Nissan ou de Abib, são 2 nomes para um mesmo mês, no dia 14. Como já dito, Israel tinha um calendário litúrgico e civil. Haviam esses 2. Então, a Páscoa não era segundo o calendário civil, caía no 7º mês a Páscoa, mas segundo o calendário religioso, que era no 1º mês, no dia 14, mês de Abib ou de Nissan. Excepcionalmente, havia a Páscoa no 2º mês, no dia 14, para aqueles que estivessem impuros ou não pudessem comparecer na Páscoa do 1º mês. Muito bem. A Páscoa era celebrada em Jerusalém e devido, qual a causa? Porque Deus passou sobre Israel, poupando os primogênitos onde estava o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, e também depois fez com que eles passassem entre o Mar Vermelho e livrando o seu povo da escravidão. Com ervas amargas, com pães ázimos, com um cordeiro que não podia ser cozido na água e nem seus ossos quebrados. É bom que nós lembremos disso. E eram os levitas que esfolavam e sacrificavam ali, ministravam a Páscoa. É bom que lembremos isso também. E não só judeus, como estrangeiros poderiam participar, contanto que os estrangeiros fossem circuncidados. Legal. Tendo dito isso, dada essa introdução, nós podemos entender qual a relação da Páscoa com o cristianismo. O que o Novo Testamento nos indica sobre dias festivos ou de guarda? Aqui, Paulo disse em Colossenses 2:16, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: às vezes alguém vai chegar para você e dizer, você tem que guardar um determinado dia, você tem que comemorar um determinado dia, porque assim é e sempre foi. Só que como nós vimos, a Páscoa é a festa dos judeus, segundo o Estatuto de Israel, sob a antiga aliança, a aliança do deserto, a aliança do Sinai. Mas em momento algum no livro de Atos, nós vemos os servos de Deus, os apóstolos e mesmo os discípulos, ensinando e promovendo e comemorando a Páscoa.
Aliás, nós temos que lembrar, nenhuma festividade da antiga aliança, Pentecostes, trombetas, expiação, foi celebrada e observada pelos cristãos. Se houve um momento oportuno para que essa questão fosse tratada, e não foi, em Atos 15, na Assembleia de Jerusalém. Pois é, ali eles disseram claro que era bom que os cristãos se abstivessem de sangue, de carne sufocada, da fornicação, imoralidade sexual em geral e da idolatria. Mas com relação a dias de festividade, não houve qualquer prescrição aos cristãos, de maneira que nós podemos entender que os cristãos, podem se abster sem nenhum peso na consciência com relação a dias de festa e dias de guarda. Já em Gálatas 4, 10, 11, e é bom concluir, isso tudo são sombras, pois é, tudo isso aponta para Cristo. Dias de festa, luas novas, sábado, Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascual. As ervas amargas têm um significado e já nós vamos tratar disso. Cristo é o corpo, tudo isso são sombras. Cristo cumpriu a lei e os profetas. Tudo isso era sombra daquele que havia de vir. Cristo, tendo cumprido a lei e os profetas, e contanto que nós estejamos em Cristo, nós somos zeladores e guardadores do sábado, da Páscoa e de demais festividades, visto porque Cristo cumpriu tudo isso por nós. Em Gálatas 4, 10, 11 está escrito: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo: eu vos preguei o evangelho, preguei as novidades, as boas novas da salvação em Cristo, e vós quereis retornar aos velhos rudimentos. Receio de vós. Como que quer dizer? Eu estou preocupado, porque vocês estão querendo voltar. Talvez eu tenha trabalhado em vão. Isso que Paulo está dizendo. Bem, o que significa a Páscoa para o cristão? Quanto aos elementos materiais, quanto ao cordeiro, ao fermento e às ervas amargas, lembre-se que nós falamos lá atrás. Olha o que está escrito em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, o Cordeiro da Páscoa, ele deveria ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. E assim, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nasceu pelo Espírito Santo, sem pecado, viveu sem pecado e, assim, pôde morrer para, em sua própria carne, vencer o pecado, que tira o pecado do mundo. Em João 19:36 está escrito: porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Pois é, lembra lá na lei que nós lemos, está escrito que nenhum dos ossos do Cordeiro Pascual poderia ser quebrado? Aqui está, João 19:36. Quando o Senhor Jesus é lancetado, nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque sendo ele o Cordeiro Pascual, a lei se cumpriu nele. E com relação ao fermento? Ora, está escrito em 1 Coríntios 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois é, aqui Paulo está dizendo o seguinte: deixai os velhos rudimentos, alimpai-vos do velho fermento. Agora vós tendes uma nova doutrina, um novo ensinamento. E Paulo deixa bem claro o que é a Páscoa, então. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo deixa claro, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Não é um dia do ano, não é uma festividade temporal. É o próprio Criador e mantenedor de todas as coisas. Ervas amargas, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. As ervas amargas para os israelitas eram a representação da sua escravidão, da sua amargura, da sua tribulação, enquanto viveram sob a servidão no Egito. Então eles comiam todos os anos para lembrarem daquilo que passaram. Pois bem, para o cristão, as ervas amargas se tornaram naquilo que o Senhor Jesus falou: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Paulo vai dizer na outra parte: porque a tristeza, segundo o mundo, opera
a destruição, mas a tristeza, segundo Cristo, opera arrependimento para a salvação. E isso se cumpre aqui, quando o Senhor Jesus fala: vocês sofrerão, vocês se lamentarão, vocês chorarão. Estas são as ervas amargas da vida do cristão. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Com relação ao local, como nós vimos na lei, era em Jerusalém. Em João 4, 21 ao 23, o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está falando, nem neste monte, aqui, de Gerizim, em Samaria, nem lá em Jerusalém, conforme diz a lei. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Realmente, a lei e os profetas, o próprio Cristo veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então já não é em Jerusalém, já não é em qualquer cidade da face da terra. Deus espera que nós o adoremos em sinceridade no nosso coração. Pois bem, muito bem, em espírito e em verdade. E quanto à legalidade? Está escrito sobre estatutos, e será estatuto perpétuo, segundo os ritos, segundo as ordenanças da lei. Como faz, então? Isso com os levitas, o sacerdócio levítico. Está escrito em aos Hebreus 7:12 e 7:24 o seguinte: quanto à legalidade. Por quê? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Este, falando de Jesus. Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Bem, era o sacerdócio levítico e a lei vinculada àquele sacerdócio. Mudando-se a lei, mudando-se o sacerdócio, conforme Hebreus 7:12, muda-se também a lei. Ora, Jesus não é sacerdote segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está no livro de aos Hebreus. Então, ele participa de um sacerdócio eterno, não temporal e não finito, como o sacerdócio levítico, pois o sacerdócio levítico está ligado à antiga aliança. Já o de Cristo é um sacerdócio eterno na nova aliança. E por fim aqui, quanto à temporalidade, é sabido que no concílio de Nicéia, no ano de 325, houve a questão do quatordecismo, onde não se era para ser comemorado ou não, mas eles já haviam determinado que era para ser, mas eles não sabiam quando, então se reuniram naquele concílio, dentre outras questões, para resolver quando seria comemorada a Páscoa, que havia uma divergência naquela época. Todos comemoravam, quer dizer, grande parte dos cristãos, mas eles não sabiam exatamente a época. O que acontece é que havia essa divergência, visto que sequer os cristãos do primeiro século comemoravam a Páscoa. Segundo, o calendário litúrgico de Israel é diferente do calendário gregoriano. Dado esta diferença, e também com base na Escritura, podemos afirmar categoricamente: a Páscoa não é uma festividade cristã. A nossa Páscoa, conforme Paulo disse, a nossa Páscoa é Cristo, conforme ele disse aqui, 1 Coríntios 5:7. Pois é. Então, por que as pessoas comemoram a Páscoa? Isso aí já é um caso para outro vídeo. Se você gostou dessa análise, se você acha que os cristãos têm que comemorar a Páscoa, deixe aqui nos seus comentários qual é a sua opinião sobre isso, para que nós possamos conversar também. Que Deus te abençoe e fique com Deus.